Graça e paz, queridos, o tema de hoje é ministério. E não existe pessoa mais qualificada para abordar esse tema do que o apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, quando ele disse: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. No mesmo livro, no capítulo 5, verso 18, ele disse assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja a importância, e a honra que Deus nos concede. Paulo está dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança e que temos o ministério da reconciliação. Mas para termos uma compreensão melhor, sobre esse tema, temos que nos perguntar: o que é um ministério? Ou o que é um ministro? Ou qual a responsabilidade de um ministro no seu ministério? Qual deve ser a atitude ética de um ministro? A primeira pergunta, o que é um ministério? Um ministério nada mais é do que função, cargo que alguém exerce. Está referindo-se ao sacerdócio. Atender aos deveres do seu ministério. Lembre-se que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Lembre-se que a palavra sacerdócio ou sacerdote está muito ligada a ministério, que por sua vez também é sinônimo de quê? De ministro. Então, temos o entendimento de que temos um ministério e que somos ministros de Deus. E vem a segunda pergunta: o que é ser um ministro? Um ministro nada mais é do que o homem de Estado a quem cabe dirigir um conjunto de serviços públicos agrupados sob a denominação de órgãos ministeriais. Título que se dá aos juízes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, cargo de carreira diplomática, pastor de um culto reformado, sacerdote em geral, ministro de Deus, ministro do altar. Veja onde estamos classificados. Veja a importância, do ministério, do que é ser um ministro. Mas o ministro exerce a função de ministro, logo ele tem o dever de ministrar. E vem uma pergunta embutida nessa: o que é ministrar? Ministrar é dar, fornecer, prestar, ministrar conhecimento, administrar, conferir, ministrar um sacramento, apresentar, servir, sugerir, inspirar. Somos ministros de uma nova aliança. Ele nos fez capazes, e nos tornou, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja que honra, mas para isso tem uma grande responsabilidade que Deus, requer de cada um de nós. O apóstolo Paulo ainda diz em 1 Coríntios 3,10, do verso 10 ao verso 15, e resumindo esses versículos, ele diz que temos que ser sábios construtores, sabendo que fundamento, em que fundamento estamos edificando, porque não podemos lançar outro fundamento a não ser o que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, e ver como cada um está edificando sobre esse fundamento. Então há uma grande responsabilidade, no ensino, na doutrina, no testemunho de vida, na transmissão do conhecimento, no exercício da função, na posição, que ocupamos como ministros de Deus. E nos vem a última pergunta: qual deve ser a atitude ética, de um ministro? Ou seja, o conjunto de normas e regras de moral e conduta que rege um ministério e a vida de um ministro. E eu gostaria de ler, queridos, no capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 3 até o verso 10, o que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim: não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse deve ser o comportamento ético de um ministro, que deve reger a vida e o ministério dele. Vem uma pergunta para nós encerrarmos:
como você tem exercido o seu ministério, como ministro de Deus, como sacerdote do Altíssimo. O que Deus espera de você? Em primeiro lugar, que desperte o dom que há em ti. Em segundo lugar, que seja ousado, corajoso, que participe das aflições do Evangelho, que se fortifique na graça que é em Cristo Jesus, que não se embarace com o negócio desta vida, que lute legitimamente, que procure apresentar-se como obreiro aprovado, que evite os falatórios inúteis e contenas de palavras, que seja apto para ensinar, que tenha perseverança na sã doutrina, que pregue a palavra, que seja disciplinado, determinado, convicto no seu chamado, que obedeça e seja submissa à sua liderança, que orem, faça-se súplicas, intercessões e ações de graças por todos